Olá, gente, tudo bem? Saudações terapêuticas para vocês, muita paz. Estamos aqui, como prometido, então, na esfera de Da'at e nesta unificação e conexão que é essa esfera tão importante para a nossa compreensão dentro da terapia holística, ok? Algumas respostas para o terapeuta holístico vêm de algumas perguntas, tá certo? Se uma pessoa chegar, um profissional hoje da saúde do sono, e ela estiver sendo entrevistada, ele vai fazer algumas perguntas. Eu estou já iniciando esse assunto da esfera de Da'at, falando das doenças relacionadas ao sono, porque em Da'at eu vou trazer algumas exemplificações. E uma delas vai ser a apneia, para a gente entender por que acontece a apneia. Já adiantando, a apneia acontece quando há uma obstrução, quando há o corte, quando há a quebra da conexão entre mente e coração, mente e pulmão, ou seja, há um problema de obstrução na respiração da pessoa e na circulação sanguínea, ok? Isso é causado por alguns sintomas que começam com sinais, que é outra aula que nós vamos ter aqui também. Sinais e sintomas. Então, por exemplo, o profissional do sono vai perguntar: você ronca? É a primeira pergunta que ele vai fazer. Ele vai perguntar: você tem paradas observadas? Ou seja, quando você está dormindo, que você para de respirar, isso é observável para quem está do lado? Porque geralmente quem vai ajudar no tratamento da apneia e até identificar a apneia do sono obstrutiva é o cônjuge, né? Ou alguém que durma próximo daquela pessoa. Você tem sonolências durante o dia? Você tem problema de obesidade? Aí ele vai perguntar sobre o MC, né? Você tem MC acima de 30? Que horas você dorme geralmente? Que horas acorda? Então, são perguntas que o profissional de saúde, o médico, vai fazer para aquela pessoa, para tentar identificar se aquela pessoa tem início de apneia ou se aquela pessoa já sofre de apneia e se o problema já é crônico. Então, a apneia é uma coisa interessante, porque ela é uma quebra de conexão, de comunicação. Então, resumindo para vocês, que nós vamos dar uma pincelada maior sobre a apneia do sono dentro da esfera de Da'at, o oxigênio para de chegar no cérebro da pessoa. Então, muitas vezes, para que a pessoa não morra, ela desperta, ela tem que acordar para voltar a respirar e tentar dormir novamente. E essas paradas, esses cortes de conexão entre o cérebro, os pulmões, o coração, quer dizer, essa conexão entre o tronco e a cabeça, ela pode ser cortada 600 vezes numa única noite. Então imagine aí, uma pessoa está dormindo e ter 600 paradas observáveis ou observadas por conta da apneia do sono. Gente, não quero me alongar, mas eu já adianto que a apneia do sono é perigosíssima e ela mata, ok? Como terapeuta energético e como terapeuta que trabalha com acessórios que envolvem o tratamento de apneia, nós temos ajudado muitas pessoas em relação à apneia do sono, tá bom? Salvado muitos casamentos e eu já cheguei para atender casais que eles já dormiam separados e hoje eles dormem juntos novamente, graças a Deus, porque a gente conseguiu resolver o problema do ronco, tá bom? Vamos lá, como terapeuta holístico, né? E dentro dos equipamentos que a gente aprendeu a manusear e conhecer. Da'at é uma esfera extraordinária e falar de Da'at, não tem como falar de Da'at sem falar de decisões, sem falar de ações. Para que eu tome uma decisão, eu tenho que estar apto a entender, a compreender que aquela é a melhor decisão. E nós temos muita dificuldade em tomar decisões. E na esfera de Da'at nós vamos aprender uma coisa muito importante sobre a nossa tomada de decisões, tá certo? Então, como eu disse para vocês, Da'at está localizada, mais uma vez vocês vão ver o gráfico aí do lado, Da'at está localizada próximo a essa região aqui da garganta, se a gente fosse tipificar ou exemplificar. Em alguns desenhos, quando você vê Keter, né, aí você vê Binah, Rokhmah, Binah, dá para tentar localizar também Da'at na boca. É correto localizar Da'at na boca sem problema nenhum. Só que eu prefiro localizar ela aqui, próximo à traqueia. Aqui na região do pescoço, como se fosse uma área intermediária entre a cabeça
e o tronco. Porque, como eu disse para vocês, Da'at é a porta de entrada e de saída das emoções. Então, ao passo que eu recebo o fluxo racional para as minhas esferas emocionais, isso também acontece o inverso. As minhas emoções podem fluir e influenciar e afetar as minhas esferas racionais. Então nós temos aí uma ideia de emoção com razão. As pessoas sempre têm esse dilema, né? Eu tenho que ser racional ou tenho que ser emocional? Naquela decisão, tem que usar o coração ou a mente? Os dois. O difícil do equilíbrio do ser humano é viver os dois ao mesmo tempo. É misturar razão com emoção. Quando você consegue ter um equilíbrio e mesclar essas duas coisas, você acha uma coisa que nós geralmente chamamos de sabedoria e discernimento. Em Da'at, você pode realmente exemplificar que Da'at é a esfera do discernimento e do equilíbrio. Por quê? Porque ela conecta esses dois mundos. Vamos entender a cabeça como o mundo de cima e as emoções como o mundo de baixo, tá bom? Não que um seja superior ao outro, os dois são importantes. Então, nessa esfera de Da'at, nós entendemos que é muito importante saber escolher, saber decidir e saber agir. Então, a única coisa que o homem tem de verdade, se você for pensar, é a sua palavra. Não é isso? A sua promessa. Porque, veja, nós mudamos de emoção muito rápido, mudamos de humor rapidamente, né? Os pensamentos também eles variam, eles oscilam. A gente pode ter vários pensamentos, como já foi dito aqui, em um pequeno espaço de tempo. Então, o que realmente não muda? Se os meus pensamentos oscilam muito rápidos, se a minha emoção e meu humor muda rapidamente em poucos minutos, se muitas vezes em poucos segundos eu mudo de ideia, o que realmente permanece é a sua tomada de decisão através da sua palavra. Porque nós temos muita dificuldade com isso hoje. Antigamente, e até hoje, as pessoas mais vividas, elas têm uma preocupação enorme com essa história de dar a palavra. Hoje nós não nos preocupamos tanto com isso. Às vezes marcamos e não vamos, marcamos o horário e chegamos atrasados, sem dar satisfação. Principalmente essa galera jovem, né? Tá todo mundo de boa, tá tudo tranquilo. Depois eu falo pra ele por que eu não fui, mas a pessoa foi lá e fez um almoço, arrumou a casa, criou expectativa com a sua chegada, e você nem sequer deu uma satisfação. Então, em Da'at, nós começamos a aprender principalmente, por isso que eu falei que eu gosto dela localizada na garganta, porque ela tanto traz a ideia da palavra como algo que permanece, né? Como ela traz também essa ideia da ação. Tá certo? É uma ponte, Da'at, que permite que você saiba o que está do lado de lá da ponte e do lado de cá. Então ela liga, ela conecta. Por que eu trouxe aqui a ideia de tomar decisões e da palavra? Porque a palavra tem que ser uma coisa muito importante. Existe um dito antigo que diz que o homem tem de verdade é a sua palavra. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita preocupação quando nós damos a palavra. Porque na esfera de dar a palavra é fazer um voto, né? Um neder. Fazer um voto. A palavra neder me lembra nidar, ou nidar, né? Não tem R aí. Nidar é separar, consagrar algo, santificar algo, mas mais é separar. Então quando eu faço um voto, aquela palavra que eu fiz o voto e a promessa, ela está separada, ela está aliançada, comprometida. Você tem que voltar para buscar aquela palavra que você deixou com aquela pessoa. Então, Da'at vai ensinar muito sobre isso. Quando você chega na esfera Da'at, você já passou pelas outras esferas, você teve um tempo de assimilar, de maturar, de colocar essas vibrações, essas energias num tubo de ensaio até chegar ao resultado final. Então em Da'at, que eu disse que também está ligado ao lóbulo frontal, você tem a tomada de decisões. E escolha é uma coisa importante. Nós somos frutos das nossas escolhas. Vocês concordam comigo? Então tem que ter muito cuidado quando eu for tomar uma decisão. Observe, Deus escolhe, Deus faz escolhas, não faz? E muitas vezes a gente não entende as suas escolhas. O homem faz escolhas. Deus criou tudo pela palavra. Deus mostrou e revelou seu poder, e até hoje revela, através da palavra. A palavra escrita, a palavra transmitida e até na criação, para quem crê,
ele fez as coisas através da palavra. E no princípio era o verbo, e o verbo se materializou, se fez carne, né? E habitou entre os homens. Então, é muito importante saber por que Da'at ela é essa ponte que dá a possibilidade de um entendimento mais vasto e também a possibilidade de conectar coisas. Eu, como professor, como aluno universitário, como terapeuta, eu entendo uma coisa fantástica na vida da gente. É o que eu disse aqui em alguns áudios anteriores. Às vezes você tem toneladas, quilômetros de extensão de informações e de conhecimentos. O difícil não é ter toneladas e extensão de conhecimentos. É pegar isso e conseguir com profundidade trazer isso para as pessoas com simplicidade, para que as pessoas entendam o que você está tentando transmitir. Quando você tem a capacidade de pegar coisas até muito complexas e explicar elas com facilidade, com simplicidade, você está usando Da'at. Da'at, ela te auxilia, é uma energia, é uma esfera que ela vai proporcionar para aquela pessoa que a trabalhe, que a explore, vai proporcionar que a pessoa tenha uma facilidade de trazer coisas complicadas e deduzir com mais simplicidade. Passar isso, explicar isso, através da palavra, através das ações, a gente consegue expressar isso de maneira mais simples e conectada. Quão bom é você pegar vários assuntos e conseguir conectar eles e trazer um denominador comum sobre aquele assunto. Aí, a júbilo, a alegria, a pessoa que está te ouvindo diz: nossa, como é bom ouvir aquele cara, como é bom ouvir aquela mulher, aquele moço, aquela moça. As palavras deles são muito conectadas, são palavras muito coerentes, eles conseguem fazer uns paralelos, umas exemplificações, e aí eu consigo entender melhor. Tem muito aluno que fala pra gente: nossa, professor, você explica tão bem, quando você explica eu entendo, mas quando o outro fulano explica eu não entendo direito. Então, é muito importante em Da'at a gente entender isso. Da'at conecta, unifica as coisas. Então vamos lá. Vamos adiante, nós temos aí uns 3 vídeos falando sobre Da'at, sobre o trabalho terapêutico dentro dessa esfera que vai conectar então cabeça e tronco, razão e emoção. E claro, quando a gente terminar esses vídeos sobre Da'at, nós vamos entrar então nas esferas emocionais. Não sai daí, já já, vou tomar um chazinho e volto. Próximo vídeo.